Belo é um dos cantores de pagode mais conhecidos do país. Sua vida e história dariam certamente um livro com inúmeras páginas. No início dos anos 2000, o cantor estampou as páginas policiais, protagonizando momentos que mudaram para sempre a sua história. Hoje vamos falar sobre a prisão do cantor Belo. Fala rapaziada, João Pagante aqui do canal Iconografia da História. Pessoal, fiz uma publicação em outra rede sobre o lance da história da prisão do Belo lá no início dos anos 2000. A gente também fez um material especial para os membros do nosso canal aqui e para a galera que ajuda no Após, explicando a prisão do cantor no início dos anos 2000. E o que ficou bem claro e até me assustou é que muita gente não sabia dessa prisão. Eles lembram até da prisão do Belo durante a pandemia por perturbação da ordem, quando ele fez um show numa escola lá no Rio de Janeiro. Mas dessa aí do início dos anos 2000, que é mais pesada, né, com condenação em regime fechado, a galera não sabia e ficou se perguntando, né? Então, como nós trabalhamos aqui com história e história da criminalidade também, né, vamos relembrar esse fato. E olha, vou falar pra você que eu descobri coisas que eu nem lembrava ou que eu nem sabia. Vamos embarcar com a gente porque esse caso é bastante interessante. Um abraço, Belo, mas nós temos que falar desse bagulho aqui porque é o nosso trampo. Edu, roda a vinheta. Galera, Marcelo Pires nasceu em 1974 em um bairro pobre da cidade de São Paulo, localizado na zona sul da cidade. Belo é filho de uma costureira e de um pedreiro, e ele passou os anos 80 e 90 como muitos de nós, vivendo um perrengue de ter dinheiro para sobreviver, mas não dinheiro para viver os próprios sonhos. E eu já digo de passagem aqui que o Belo é gente da gente. Parece ser muito gente fina e foi criado na região e época em São Paulo que dois ritmos se desenvolviam rapidamente, dois ritmos musicais. Um desses ritmos era o rap e o outro era o famoso pagode romântico. E foi se aproximando do pagode romântico que Belo arrumou seu primeiro trabalho na música, como tocador de cavaquinho em um grupo chamado Beira Rio do Campanário, de Diadema. Diadema era outra cidade que tinha várias quebradas fortes lá também. Eu acho importante aqui a gente falar um pouco sobre o movimento do pagode romântico dos anos 80 e 90 do Brasil, que deu destaque pro Belo. Não dá pra falar de Belo sem falar desse movimento. Nessa época, principalmente nas periferias dos grandes centros urbanos e principalmente na periferia do centro urbano paulistano, jovens, geralmente de baixa renda, frequentavam quintais e lajes nas grandes favelas da cidade. E é interessante a gente falar da laje, que a laje significa o seguinte: as lajes eram uma primeira construção para que as pessoas pudessem cair para dentro, e eles sempre deixavam uma lajezinha para construir depois, para enfim, ter uma esperança de uma vida melhor, de uma construção para os filhos, ou para construir um outro cômodo de sobrado e tal. Tem muito isso em São Paulo, né? A gente fala que a cidade cresce para cima. E nessas lajes tinham vários churrascos. Esses churrascos, em determinado momento, que eram feitos na laje, eles acabam indo para os bares da própria periferia. E o dono do boteco entrava com a cerveja e a rapaziada com a música. Então, nesses primeiros batuques de laje, na laje, evoluiu para os batuques dentro dos botecos. São Paulo nunca foi conhecido por um ritmo específico. Chegaram a dizer que a cidade era o túmulo do samba, apesar de ter dado à luz a sambistas com a Dona Irã Barbosa. Eu sei, a Dona Irã Barbosa não é da cidade de São Paulo, mas ele se revelou e fez sucesso lá. Enfim, nos bares, vários grupos foram sendo formados. Os caras inseriram um tom mais romântico ao samba e começaram a trabalhar nas letras o drama dos relacionamentos da juventude. E se há realmente algo que faz a música fazer sucesso, é falar sobre relacionamento, término e amor ideal. Fernandão, eu tava ouvindo umas músicas dos anos 90 de pagode esses dias pra fazer esse vídeo, e aí tem uma música, mas eu não me recordo o cantor agora, que o cara fala assim, ó: não foi em vão, não foi em vão, o vento vai trazer você pra mim. Acho que é Exalta Samba, com o Krigor e com o Péricles. Pensando assim, cara, olha o amor ideal dos caras, quando os caras desesperados. Ele tá falando sobre o vento trazer a pessoa, a última forma que alguém voltaria pro outro pelo vento. Então, no final dos anos 80 e ao longo dos anos 90, começa a nascer vários grupos de pagode romântico no eixo Rio-São Paulo, mas também em Minas Gerais. Como, por exemplo, o Só Pra Contrariar. O Só Pra Contrariar. Mano, cara, muito bom essas músicas, velho. Era muito interessante. Ó, a galera deve tá viajando aí, velho. Fala aí, ô,
Rapaziada, fala o seguinte, conta aí, ó, nos comentários uma história de vocês aí, o que vocês curtiam nessa época, que pagode mexeu com vocês, como que vocês lembram desse bagulho aí, como é que eram as festas que vocês iam, os pagodes que vocês frequentavam. Eu vou aparecer aí pra trocar uma ideia. Quem viveu essa época sabe muito bem do que eu tô falando. Eu vou citar alguns grupos aqui. Catinguelê, o próprio SPC, né, só pra contrariar, com Alexandre Pires, o Arte Popular, o Grupo Malícia, Exalta Samba e o gigante Raça Negra. A música do Raça Negra virou obrigatória em qualquer videokê desse país. Meu amigo, se você ficou louco, mamado de goró, tomou um veneno e nunca cantou Raça Negra, você não tá no lugar certo ou você é uma vergonha pra categoria. Te amo, mas eu quero nem te ouvir, nem te olhar. Por isso, Deus se livre, eu tenho medo de voltar. Bom, e o Belo acabou entrando no grupo Soweto, fazendo bastante sucesso nos primeiros anos. Rapaziada, olha o naipe da frase dos caras do Soweto. Eu vou ler pra vocês aqui. Abre aspas. Se liga no tom. É tão bonito o amor que a gente faz. Tem tanta cor, tem tanta paz. Nos braços da estrela cadente, como adolescente, eu me dei. Se o brilho da nossa verdade durar para a eternidade, a estrela da felicidade encontrei. Fecha aspas. Maluco, isso aqui é de arrepiar, sai. É, meu amigo, me respeita. Belo, desculpa eu estar fazendo um vídeo sobre você, meu amigo. É que a gente fala sobre crime aqui. E essa música é um crime, né? Meu Deus, me desculpa, meu amigo, mas enfim, eu tenho que falar de você, Belo. Bom, as músicas do Belo e do Soweto eram tipo um lubrificante auditivo. Era colocar um derê, roçar nariz com nariz, uma passadinha de mão na nuca da mina e tava todo mundo molhado, papai. Que delícia! Foram anos muito gostosos. Eu ainda peguei os primeiros namorinhos da minha vida ali no início dos anos 2000. Qualquer pé na bunda ou a fossa era embalado por essas músicas. Meu irmão, que saudade. O Belo entrou no Soweto através do convite do amigo Robson Buiu. O Soweto vendeu muito, pessoal, mas muito mesmo. Chegou a vender mais de 1 milhão em um único álbum. Belo ficou tão famoso que puxou até o samba da Beija-Flor de Nilópolis. Fez turnês internacionais, foi produzindo o próprio nome e me parece que o Belo é um sujeito bastante carismático por ter nascido e crescido em um bairro pobre. Então, isso possibilitou com que ele soubesse circular em vários espaços relacionados ao samba e pagode, tanto aqui em São Paulo quanto no Rio de Janeiro. Pô, no início dos anos 2000, o Belo tomou o caminho que vários outros cantores de grupo de pagode estavam tomando. Ele foi seguir a famosa carreira solo. E nesse tipo de carreira, teve gente que foi bem e teve gente que foi muito mal. Mas os críticos e os estudiosos da história da música e da história do pagode dizem que esse lance da carreira solo do vocalista ajudou muito a acabar com os grupos de pagode. Que chegou no momento que o Vavá do Cara Metade foi fazer carreira solo, o Vaguinho lá dos Morenos, o Leandro Learte do Arte Popular, e o Belo acabou saindo do Soweto também. E assim, isso meio que para os historiadores acabou com muitos grupos de pagode, com o próprio movimento. O Krigor saiu do Exalta Samba, teve um boom de uma galera saindo, eu acho que vocês lembram. E teve a treta lá do jogador Denilson com o Belo, porque o Denilson acabou comprando o grupo Soweto, mas o Belo acabou saindo. Então, por exemplo, é como se o cara tivesse comprado um time de futebol, tivesse saído da maior estrela no momento que o cara comprou, entendeu? Teve toda uma briga da justiça que depois se desenvolveu e agora se desfez. A hora que o Belo sai para fazer a carreira solo, ele passa a fazer uma turnê tanto por São Paulo quanto por Rio de Janeiro. E ele acaba se apaixonando pela cidade do Rio. Nessa época, início dos anos 2000, Belo já trafegava por São Paulo e Rio de Janeiro com bastante frequência, pois ele também começou a namorar a modelo e atriz Viviane Araújo no final dos anos 90. Eles tiveram um relacionamento de longos anos, pessoal. Antigamente, se você falava de Viviane Araújo, você falava de Belo. Se você falava de Belo, você falava de Viviane Araújo. Então, se separava os dois. E eu até entendo a Viviane, né? Porque o Belo era um cara muito romântico. Imagina você querer largar o Belo e ele faz uma música e canta pra você. Deve ser embaçado demais largar depois de ouvir essa música, né? Mas enfim, a Viviane foi muito companheira do Belo, viu, cara? A gente vai falar um pouco dela mais pra frente na história. Bom, agora vamos entrar no fato criminoso que viemos realmente falar aqui. É o momento em que vamos adentrar em uma história bastante complexa, mas que faz parte da trajetória desse grande cantor, certo? Seguinte, o Belo, galera, sempre frequentou comunidades. Por tocar pagode, por ser famoso. Ele também conhecia
pessoas poderosas dessas comunidades. Segundo a polícia e as nossas referências, foi nessas correrias que o Belo conhecia um cara chamado Valdir Ferreira, conhecido pela galera como Vado. O Vado, pessoal, ele era chefe do comércio de substâncias na comunidade do Jacarezinho, que ficava na zona norte do Rio de Janeiro. Na verdade, fica na zona norte do Rio de Janeiro. Vado hoje já é falecido, ele morreu até após uma troca de tiro com a polícia, mas ele vai ser um dos protagonistas da prisão do Belo. Belo e Vado, pessoal, segundo a polícia, tinha uma amizade bastante próxima. E veja, quando a gente está falando disso, a gente está falando das nossas referências. Nós não tiramos nada aqui de informação privilegiada. A gente apenas divulga o que já foi falado, que já foi divulgado, beleza? É bom que vocês saibam disso. Belo e Vado, segundo a polícia, tinha uma amizade bastante próxima. Em algumas investigações, a Polícia Civil afirmou que Belo poderia estar ajudando a financiar a compra de substâncias ilegais para Vado. A polícia conseguiu grampear o telefone de Vado e pegou uma conversa entre ele e o Belo. O papo tem alguns códigos que a polícia acabou decodificando como uma negociação entre arma e pó, troca de arma por pó e tá. Segundo o portal UOL, no grampo, Vado pedia 11 mil reais para comprar tecido fino, que segundo os policiais era um termo usado para se referir à farinha colombiana. Que vocês sabem o que eu tô falando, tá ligado? Em troca, Vado daria a Belo um tênis marca AR tamanho 15, que seria um fuzil AR-15, tá? Belo, você tem que dar 25, é isso. Vado, e 26, mas aí ele falou que até 25 deixava, entendeu? Belo, certo. Vado, aí, se desse pra tu adiantar aí, entendeu? 5 ou 10 já adiantava, entendeu? Belo, tá bom, meu velho. Em um dos trechos, a voz que seria a do pagodeiro pedia ao traficante um fuzil AR-15, chamada por eles de tênis. Vado, você está louco, meu velho. Está colecionando tênis, velho. Belo, devo ter uns 30, 35. Em outro trecho, a voz que seria do cantor mostrou-se preocupada em entrar na favela para pegar a mercadoria. Belo, se eu entrar aí, os soldados, os caras não vão me... Vado, não. Que é isso, velho? Tu é queridão aqui. Quem não te conhece tem que tomar uma coça. Recentemente, outra fita mostrou a intimidade de Belo com o traficante. Em uma conversa, o criminoso promete dar uma foto de seu filho para o pagodeiro. Bebeto, Vado tranquilão. Hoje vai tá lá. Eu vou mandar a foto do bebê. Belo, e aí malandro? Vou mandar os convites pra vocês. Eu peço pro Claudinho pra levar e aproveita e leva a foto. Rapaziada, é um código que não tem muito problema de se decifrar, tá? Mas nas mãos de um bom advogado, rende uma ótima defesa e pode livrar os caras, tá? Mas galera, a polícia acabou não conseguindo prender o pó específico que o Belo tava falando, nem os 11 mil reais, né? É fruto da negociação, o que seria aí a intermediação a concretização da negociação. Belo se diz inocente até hoje, muita gente jura de pé juntos que ele é inocente, ele foi condenado de forma injusta, tá? Mas a prisão preventiva dele foi decretada. No final de 2002, Belo foi condenado pela 34ª Vara Criminal do TJ do Rio de Janeiro. Ele foi condenado a 6 anos de prisão pelos crimes de comércio ilegal de substâncias e associação com o comércio ilegal de substâncias. Pra quem não é daqui, tá chegando agora, a gente não pode falar o crime, esse tananã, porque pode desmonetizar o vídeo. Galera, inclusive, ele pegou 6 anos, mas o Ministério Público recorreu dos 6 anos e um desembargador acabou subindo para 8 anos. Segundo a Folha de São Paulo, o aumento de pena foi porque, abre aspas, na ocasião, o desembargador afirmou que Belo teve a pena aumentada por sua conduta censurável ter repercutido de forma desfavorável nos admiradores adolescentes. Então, basicamente, o desembargador estava falando que aumentou a pena dele porque ele foi mau exemplo pros adolescentes. Pelo menos é o que a Folha de São Paulo diz e vai ficar aí no primeiro comentário, tá bom? Mas o Belo realmente reconheceu que a voz da conversa com o Vado era dele. Isso fez com que a justiça conseguisse ainda mais indícios para condená-lo. Mas a defesa de Belo recorreu mais 2 vezes e ele foi colocado em liberdade. Até o final de 2004, quando ele foi realmente preso para cumprir pena. Belo foi preso em sua casa, no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio,
Segundo a polícia, o cantor estava escondido em um fundo falso de um quarto da casa. É também o que fala as nossas referências, que vai ficar no primeiro comentário. Até hoje, muita gente acredita que Belo é inocente, e o próprio Belo já expressou que é inocente e que não teve esse envolvimento. É bom deixar isso claro, porque apesar dele ter sido condenado, a palavra dele precisa ser falada aqui. É sempre o outro lado que a gente tenta colocar. Marcelo Pires Vieira, o Belo, de 46 anos, foi preso pela primeira vez em junho de 2002. Passou 37 dias na cadeia, acusado de ter envolvimento com o tráfico de drogas. A investigação começou depois que escutas telefônicas revelaram uma relação do cantor com o então chefe do tráfico de drogas do Jacarezinho. Na ligação, o bandido teria pedido R$11 mil ao cantor, que quis em troca um fuzil AR-15. Por causa desta investigação, em novembro de 2004, Belo foi preso em casa. Ele estava escondido em um quarto com paredes falsas. O pagodeiro foi condenado a 8 anos de prisão em regime fechado por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Ele sempre negou o crime, mas chegou a ficar 4 anos preso até que ganhou liberdade condicional. Belo ficou livre do processo em março de 2010, quando conseguiu o perdão judicial. As TVs foram acompanhar a vida de Belo na prisão, ele cumpriu a pena dele e tirou os dias dele na maior humildade possível. Até cantando pagode dentro da cana. Pessoas que ficaram presas com o Belo disseram que ele era um dos caras mais legais que já conheceram. A Viviane Araújo, na época companheira do Belo, fazia constantes visitas e nunca abandonou o cantor. Durante várias vezes, o Belo tentou liminares para poder sair para cantar, mas foram negados pela Justiça do Rio. Em 2010, Belo foi beneficiado pelo bom comportamento que teve na prisão. Acompanhe comigo a nota da Folha de São Paulo, a hora que a juíza liberou o Belo, tá? Abre aspas. A juíza Roberta Borruim Carvalho de Souza, da Vara de Execuções Penais do Rio, concedeu, na última segunda-feira, um indulto a Marcelo Pires Vieira, o pagodeiro Belo, preso em 2002 por envolvimento com comércio ilegal de substâncias. Com essa espécie de perdão judicial, a partir de agora, Belo sai do livramento condicional e passa a ser um homem completamente livre. Então, o Belo recebeu um indulto. Belo não fala muito sobre o assunto, mas ultimamente ele tem citado algumas partes sombrias da vida dele, como essa declaração que ele fez para a Rede Globo aqui. Abre aspas. Dei um beijo no capeta lá no inferno e voltei. Foi um momento triste, mas tive que passar por isso. Deus me reergueu. Fecha aspas. O José Júnior, que já fez uma live aqui com a gente, é um cara admirável, muito bom. Eu indico que vocês assistam, inclusive, a live com ele. Vou deixar sugestionado, que é do Afro-Reg, né? O José Júnior é do Afro-Reg. Hoje é um dos maiores criadores de série do Brasil. Tá produzindo documentário, série sobre o Belo. E não é só essa polêmica que o Belo se envolveu, tá? Como todo personagem complexo, ele teve uma baita carreira de sucesso, mas também teve várias polêmicas durante essa trajetória. Mas ele tem o respeito de muita gente, viu, galera? Belo, que você possa ter a vida que você pediu, a vida que você sempre quis, que o sucesso continue com você. Um forte abraço, viu, meu amigo? Aliás, galera, é até interessante sobre a citação desse caso, pra gente ter em mente uma coisa bastante interessante. Após esse envolvimento do Belo, a mídia brasileira compreendeu que dá muito ibope veicular, né, fazer essa veiculação entre artistas, jogadores de futebol e pessoas no mundo do crime. É o caso que fizeram, por exemplo, com o jogador Adriano, o famoso Didico, que em determinada época aparecia todos os dias na TV e nos jornais como possível envolvido com pessoas no movimento. Muitos dos caras que estavam no movimento realmente foram amigos de infância do Adriano. Tem até uma camisa que o Adriano mostrou para criticar os críticos, né? Que é uma clássica frase que depois virou meme, inclusive. Ele coloca assim, ó, na camisa, abre aspas, que Deus perdoe essas pessoas ruins. E olha que eu tenho vontade de usar essa frase pra caramba. Como eu disse pra você, essa questão da vinculação entre famosos e gente do movimento não é nova. A gente já mostrou aqui no vídeo sobre o José Carlos dos Reis Ensina, famoso Escadinha, que quando ele fugiu da prisão nos anos 80, um amigo dele, Bezerra da Silva, um dos maiores sambistas da história do Brasil, foi realizar um show no Morro do Juramento, que quem tomava conta era ele, o Escadinha. Muitas vezes, galera, o bandido e o cantor, o bandido e o atleta de futebol tem a mesma origem. Foi criado nas mesmas vielas, dividiu o mesmo pão com mortadela, mirrado. E isso cria laços. Eu não tô falando que legitima os caras terem relação com o crime, mas com a pessoa em si, não tem problema. Mas, enfim, a mídia vai ganhar espaço com isso daí, nunca vai entender essas coisas. Enfim, grande cantor Belo, espero que suas músicas continuem embalando vários corações e as paixões
nesse tempo de amores tão líquidos em que tudo que é sólido se desmancha no ar, inclusive o amor e a paixão. Bom, galera, agora antes de ir, deixa eu falar pra vocês. Obrigado pela galera que ajuda a gente sendo membro e no apoio. Se vocês tiveram contato com material sobre a história do Belo antes das outras pessoas aí. Mas o que mais ajuda a gente é o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Essas 3 coisas nos ajudam demais. E outra coisa, pessoal, considere ajudar o nosso canal no Apoia-se. Com apenas R$2 por mês, vocês nos ajudam, tá? Ou viram membros nessa plataforma que também pode ser. E aí vocês ajudam a gente manter toda essa estrutura e continuar falando de temas de segurança pública sem se preocupar muito com a restrição de monetização. É muito importante a gente sempre falar isso para vocês, certo? Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Até uma próxima. Fui, valeu!